Oi, gente. Pois é, eu vi essa reportagem no A Postagem. Bolsonaro surtou de vez, dizem técnicos do Ministério da Saúde. E como vocês vão ver, tem a ver com maquiar dados, não é? Mas nós vamos falar sobre isso, né? Técnicos sérios do Ministério da Saúde, com listas imensas de bons serviços prestados ao país, dizem que o presidente Jair Bolsonaro surtou de vez diante dos números cada vez mais dramáticos da Covid-19 no país, com mais de 35 mil mortos pela doença. Para esses técnicos, a decisão do presidente de maquiar os dados da doença, inclusive com recontagem dos mortos, que ele acredita ser em número menor do que o divulgado oficialmente, só explicita o tamanho do descaso em relação à pandemia do novo coronavírus. Os técnicos são firmes em dizer que desde a semana passada Bolsonaro vem pressionando o ministério para mudar a forma de divulgação dos números de contaminados e mortos pelo novo coronavírus. Ele não só conseguiu adiar o horário da divulgação dos dados, que passou para as 22 horas, como mandou tirar informações relevantes do boletim para dificultar o trabalho da imprensa. Ou seja, Bolsonaro é aquela coisa, né? Ele não está satisfeito com os números, aí a postura é, em vez de tentar fazer com que os números no futuro sejam melhores, com atitudes, ele resolve brigar com os números e tentar modificar os números, não é? Isso lembra muito o que aconteceu na Amazônia, não é? A briga dele com o diretor, o cientista, que disse para ele que a situação na Amazônia estava complicada, e ele e o ministro disseram que não, né? Aí depois vieram aquelas imagens lá de satélite da NASA mostrando a Amazônia queimando, né? Então, enfim, então esse tipo de operação não é a primeira vez que eles brigam com os números, né? Bolsonaro não se conforma com a repercussão dos números de mortes e de contaminados, que vem derretendo a popularidade dele. Na avaliação do presidente, há exageros na divulgação dos números da Covid-19, criando pânico desnecessário. Ele continua classificando a doença como gripezinha. Vamos lá. Os números, existe uma grande possibilidade, praticamente certeza, de enorme subnotificação, porque muitas pessoas que morreram com insuficiência respiratória sem realizar o teste não estão sendo contados como mortes do Covid-19, sendo que provavelmente, baseado nos dados que nós temos hoje, por exemplo, no ano tem em determinado estado, no ano inteiro, 100 mortes de insuficiência respiratória. Só nesse ano já teve mais de 1.000. Provavelmente, pode ter tido até 80 de causas, digamos, tradicionais, ou até 100, vamos supor, que seja um ano excepcional. Mas 1.000 teve. 1.000 tem a ver com Covid, né? Enfim. As mudanças impostas por Bolsonaro na divulgação dos dados da pandemia do coronavírus e a informação de Carlos Wizard, futuro secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, de que o governo pretende recontar os mortos pela Covid-19, provocaram duas reações do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do CONAS, que é um secretariado, é um conselho importante que tem uma atuação bastante relevante no SUS, não é? Enfim, vamos lá. Em nota, o Conselho destacou, com as mudanças, os dados serão fantasiosos ou manipulados. Boa! Na nota, gostei da firmeza do pessoal do Conselho. Na nota, o presidente do CONAS, Alberto Bertrami, afirma que, ao afirmar que a secretária de Saúde falseiam dados sobre óbitos decorrentes da Covid-19 em busca de mais orçamento, o secretário, além de revelar sua profunda ignorância sobre o tema, insulta a memória de todas aquelas vítimas indefesas dessa terrível pandemia e suas famílias. Poxa, quero dar aqui os meus parabéns ao presidente do CONAS pela firmeza e pela correção que ele mostrou diante do tema, né? Então, fica aqui uns parabéns. Não conheço a figura, né, mas se portou muito bem. Pelo menos na minha opinião, nessa matéria que eu estou lendo aqui. Para João Gabardo, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, o Wizard está completamente desinformado sobre o funcionamento da pasta. Mas vindo de alguém do governo Bolsonaro, quer dizer, alguém do governo Bolsonaro está desinformado, é meio que é o dia a dia, não é? A gestão do ministério é muito mais complexa do que a administração de um curso de inglês.
Ah, na época do Wizard. Afirma em referência à rede de escolas de língua inglesa fundada por Wizard, né? Gobado acredita que o Ministério da Saúde terá de rever as determinações feitas por Bolsonaro. Ele diz ainda que, caso haja recontagem dos mortos, certamente os números serão piores do que os divulgados, devido ao elevado número de, o que André disse aqui agora há pouco, né? Subnotificação. Que, gente, vamos falar sério. Já existem vários dados mostrando que subnotificações é uma coisa assim absurda. Quer dizer, se nós fôssemos contabilizar o que essas pessoas que foi por outros motivos, insuficiência e tal, a classificação, e ainda não tiveram teste, né? Se a gente fosse conseguir testar todo esse pessoal, nossa senhora, nossos números seriam muito piores, né? O Brasil registra quase 650 mil contaminados pelo novo coronavírus, né? Deixa eu ver aqui. Essas informações vieram do Correio Brasiliense e foram sistematizadas aqui no site da Apostagem, né? Por Celeste Silveira. Olha, gente, tem alguma surpresa na reportagem? Não. Bolsonaro querer maquiar dados é surpresa? Não. Nós estamos diante de dados que são subdimensionados para o que provavelmente está acontecendo no Brasil, diante da quantidade enorme de pessoas que estão sendo mortas, estão morrendo e estão sendo enterradas antes de ser testadas, não é? Ou pessoas que morreram em casa. A imensa maioria dessas pessoas foi por causa do Covid. Não são todas os casos, precisa ser testado, mas a maioria são Covid. Basta você olhar os números de insuficiência, mortes por insuficiência respiratória nos estados, nos anos anteriores, e olhar os números desse ano para perceber que o salto extraordinário de mortes não classificadas como o do coronavírus claramente indicam um aumento muito grande que não poderia ser justificado pela sazonalidade do vírus de gripe ou outros vírus, né? Então, enfim, não há nenhuma surpresa. Agora, nós não mais vamos poder confiar nos números oficiais, né? Eles já estão subdimensionados e Bolsonaro agora parece determinado a tentar minimizar os números e tentar controlar de alguma forma eles. E como a reportagem mostra, já vem tentando fazer esse controle, né? Tudo que eu tenho para dizer é que é muito importante a atuação de organizações como o CONAS e outras organizações, eu espero inclusive que o CONASEMES e outras possam se posicionar, as organizações da área de saúde. Eu tenho certeza que, pelas notas que eu tenho visto da Abrasco, a Associação Brasileira de Pesquisa em Saúde Coletiva, é uma organização que também está se posicionando de forma muito firme. O SEBS, cuja revista Saúde em Debate eu já tive a honra de publicar 2 vezes artigos científicos lá, e é uma revista que também tem se posicionado de forma exemplar durante esse período, né? Então, olha, por um lado, eu fico feliz de ver que as organizações da área de saúde não estão facilitando, não estão sendo chapa branca, compactuando com esse tipo de atitude, e isso é muito elogiável. Ao mesmo tempo, a força delas tem que ser potencializada por políticos, por outros movimentos sociais, pela imprensa. Foi muito bom, muito boa essa reportagem do Correio Brasiliense e a postagem tentar expandir esse material, né? Isso é importante, isso precisa ser ainda mais potencializado, e por isso eu peço que você divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos e tudo mais, e eu acho que a gente precisa que mais pessoas tenham acesso a essa informação, não é? Bem, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em um próximo vídeo. Um abração
e até lá. Tchau, tchau, gente.